E eu quero ler com os irmãos o versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. Verso 4. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite. Verso 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Esse é o texto da palavra em que estaremos pensando nesse texto. Quando eu penso nesse texto, relembro uma experiência interessante que nós tivemos lá em São Luís. Eu fui pregar em São Luís, Maranhão, na primeira igreja. Para pegarmos o voo. E quando nós saímos, a esposa do pastor disse assim: coloque combustível. Ele disse: não, eu vou deixar para colocar combustível no posto que fica próximo ao aeroporto, porque lá é mais barato. E ela disse: coloque antes. Mas ele não atendeu e fomos. Aí ele dizia assim: vai dar. Vai dar. E nesse negócio do vai dar, quando nós estávamos nos aproximando do posto que ele tinha pensado em colocar combustível, o carro morreu e não deu. O combustível acabou. O que a gente percebeu ali e traz hoje para nós, olhando para esta parábola e aquela experiência, é viver no limite. Diga isso comigo: viver no limite. Irmãos, viver no limite. Aqui nós temos, e vamos pensar nesta parábola, apenas olhando para aquelas 5 virgens imprudentes, insensatas, nécias, que saíram de suas casas e foram para ter um encontro com o noivo, e diz a palavra que elas não levaram o quê? Azeite de reserva. E elas foram para aquele casamento. O texto diz que o noivo se atrasou e elas adormeceram, e quando o noivo chegou, diz a palavra que elas não tinham azeite para completar o que estava faltando nas lamparinas, nas lâmpadas. Observe que esse texto nos ensina isso: viver no limite. Aquela experiência lá em São Luís nos mostra o que é viver no limite. Vai dar, e não deu. Viver no limite. Aqui estas nécias, essas imprudentes, estavam no limite. O problema delas, o erro delas não foi dormir, foi estar no limite. Irmãos, é algo que a gente precisa prestar muita atenção para que a gente não viva no limite. Sabe o que é viver no limite? E Jesus contou esta parábola, e esta parábola traz certamente muitos ensinos para nós. E aí vamos pensar aqui nesse texto da palavra. Elas não erraram porque dormiram, elas erraram porque não foram
previdente. Então elas estavam no limite. Então viver no limite significa, e aí vamos pensar aqui nesse texto da palavra, viver no limite é coisa de imprudente. Viver no limite é coisa de imprudente. Estas mulheres, embora a palavra diga nécias, há uma versão que diz imprudentes, elas não foram prudentes. Viver no limite é coisa de imprudente. Gente que não tem prudência, que não calcula, não mede. Então aqui é viver no limite. Viver no limite é coisa de quem? De imprudente. Segundo, irmãos, viver no limite é não pensar no imprevisto. Dá para dizer isso comigo? Viver no limite é não pensar no imprevisto. Tem gente que nunca pensa no imprevisto que pode acontecer na caminhada, na jornada, na vida. Então elas aqui nunca imaginaram que o noivo poderia atrasar, demorar. Então viver no limite é não pensar no imprevisto. Outra palavra aqui nesse texto, viver no limite é sempre depender dos outros. Dá para dizer isso comigo? Viver no limite é sempre depender dos outros. Diz o texto da palavra que quando as lamparinas, as lâmpadas começaram a se apagar, foi que elas fizeram? Foram pedir emprestado azeite das outras. É assim que as pessoas vivem, né? Quem vive no limite sempre vai depender do outro ou dos outros. Aí se acaba, aí não tem mais, e vai o quê? Procurar o outro, o que tem. É assim viver no limite. Então, dá para dizer isso comigo? Viver no limite é sempre depender dos outros. Vamos lá? Viver no limite é sempre depender dos outros. Mas, ainda, viver no limite é terminar frustrado. Diga isso comigo. Viver no limite é terminar frustrado. Porque depois veio a frustração e elas não puderam entrar no banquete, na festa. Isso é viver no limite. Estas insensatas, loucas, estavam no limite. Jesus contou esta parábola. E é muito interessante a gente pensar nisso. Pensa aí, meu irmão. Será que a gente vive no limite? O que Jesus então queria dizer nessa questão? Irmãos, tem gente que só ora no limite. A vida inteira não ora, mas no limite ora. Tem gente que só lê a Bíblia no limite. Tem gente que só tem vida devocional no limite. Tem gente que só vem para a igreja no limite. Mal vem, é no limite. E eu não estou falando de outras igrejas, não. A gente fala daqui mesmo, da nossa. Nós conhecemos irmãos aqui que sobejam, que vêm, mas tem aqueles, meu Deus, que é no limite. Só no limite. E entendo esse texto, que Jesus está trazendo um ensinamento espiritual. Gente que só vive no limite espiritual.
E isso pode ser um problema para a vida da pessoa. Gente que só vive no limite espiritual, só anda na reserva. Vamos relembrar? Pastor sai, olha o que a esposa disse: coloca um pouco de combustível. Ele diz o quê? Vai dar, vai dar. É gente que vive no limite. Isso é extremamente perigoso. Será, irmãos, que a gente vive no limite? Vamos repensar a nossa vida. Eu não estou nem pensando aqui no aspecto financeiro, porque eu sei que tem muita gente que vive no limite, às vezes não é porque quer, não. Tem vários aspectos, mas eu estou pensando aqui na vida espiritual. É a vida espiritual, gente que vive no limite. Tem gente que eu fico pensando, às vezes, eu não sei nem por que essa pessoa resolveu ser crente, eu não sei por que essa pessoa se intitula crente, porque vive no limite, e tem que estar assim, o tempo todo, sabe, alguém tem que estar forjando, falando, porque vive no limite espiritual. E estas mulheres aqui, estas imprudentes, estavam no limite. E aí vamos aprender aqui ainda mais nesse texto. E aí surge uma pergunta nesse texto: quem vive no limite? Quem é que vive no limite? Quem é, irmãos? Quem é que vive no limite? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Gente que vive no limite. E quem é esta pessoa? A Bíblia diz que estas mulheres eram o quê? Nécias, imprudentes, insensatas, tolas. Há várias versões dadas para essa pessoa. Gente que vive no limite é gente tola, é gente louca, é gente insensata, é gente que não raciocina, que vive no limite. E estas mulheres estavam no limite. Agora querem entrar na festa, querem gozar da festa, querem se alegrar na festa, querem tudo da festa, mas estão no limite. Elas estavam no limite. Portanto, fica aqui para nós algumas advertências. Primeira advertência: quem vive no limite não alcança o propósito. Repita isso comigo: quem vive no limite não alcança o propósito. Se você pegar em qualquer área, isso dá certo, mas a gente está pensando aqui no aspecto espiritual. Quem vive no limite não alcança o propósito. Qual era o propósito delas? Qual era o propósito daquelas 5 mulheres, daquelas 5 virgens? Participar da festa de casamento, das bodas do noivo. Elas alcançaram? Não. Quem vive no limite não alcança propósito, irmãos. Foi isso que aconteceu com elas. Então essa é uma advertência para nós. Primeira advertência: quem vive no limite não alcança propósito. Segunda advertência para nós desse texto: quem vive no limite não desfrutará da boa alegria. Vamos lá. Quem vive no limite não desfrutará da boa alegria. Elas desfrutaram da boa alegria, irmãos. A boa alegria estava lá, a festa, os convidados, o banquete, mas elas desfrutaram? Não. Por quê? Porque estavam no limite. Então quem vive no limite não alcança o propósito e nem desfruta da boa alegria. Viver no limite. Mas quem vive no limite, tem uma outra advertência aqui para nós: amargará um retorno solitário. Vamos lá? Amargará
um retorno solitário. Chegaram no local do banquete, a porta fechada, bateram na porta e a porta não abriu mais, e elas tiveram que amargar um retorno solitário. Por quê? Porque estavam vivendo no limite. Quem vive no limite certamente amargará um retorno solitário. Imagine elas voltando agora para casa, solitárias, melancólicas, tristes. E pensa aí no aspecto espiritual, se isso não tem a ver, irmãos. Nós pegamos aqui 3 advertências. A primeira: quem vive no limite não alcança propósito. Segundo, quem vive no limite não desfrutará da boa alegria. Terceiro, quem vive no limite amargará um retorno solitário. Jesus está falando sobre a volta dele. Jesus disse que vai voltar. Esse texto fala da volta de Cristo, da volta do noivo. E há muita gente vivendo no limite, que certamente não alcançará o propósito, não desfrutará da boa alegria e amargará um retorno solitário, no caso, uma permanência solitária, quando Jesus voltar. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, e às vezes nós presbiterianos temos aquele negócio: mas eu sou escolhido, mas eu sou predestinado, mas eu sou eleito. E aí nós pensamos nisso, e por causa disso nós relaxamos, e por causa disso nós achamos que tudo está garantido. Isso é um problema gravíssimo, porque o fato de alguém ser eleito de Deus, ser predestinado de Deus, não dá o direito de ser tolo, de ser santo, imprudente, não dá o direito de ser ter uma vida réproba, não dá esse direito. A graça de Deus não nos permite viver assim. Mas tem gente que é presbiteriano, tem gente que acha que é eleito, tem gente que acha que é escolhido e pode viver de qualquer jeito e viver no limite. Cuidado, meu irmão, para você não amargar um retorno solitário no dia da volta de Cristo, para que você, no dia da volta de Cristo, não desfrute da alegria, da boa alegria. Cuidado para que você, no dia da volta de Cristo, você não venha perder tudo aquilo que é bom, que estava reservado para a sua vida. Viver no limite. Lá em São Luís, quando o combustível acabou, vai dar. Tem gente que está vivendo assim: vai dar. E quando acaba, meu irmão, irmãos, o pior é que quando acaba, olha, nós fizemos uma curva assim, ó, bem na curva, o carro morreu. No pior lugar, o trânsito, e agora nós tínhamos que descer do carro, empurrar o carro, tirar o carro da rua para tentar colocar no acostamento. Lá vai quem? Olha, eu, Rosa, a esposa, empurrar o carro, porque ele vinha dizendo: vai dar. Tem gente que vive uma vida cristã assim, vive no limite, vai dar, e aí não deu. E quando não dá, sabe o que acontece? O que é que acontece quando não dá? Não deu. Aí lá vem um transtorno, empurra carro, o maior perigo do mundo, a gente empurrando o carro, coisa que não era para o preletor fazer, mas agora o preletor tem que fazer depois de tudo. A mulher do preletor tem que empurrar carro. Veja, tudo isso porque o sujeito ficou no limite. Se não fosse isso, e ainda uma preocupação, se vai dar tempo colocar o combustível e chegar no aeroporto em tempo.
Veja tudo que passou, o emocional, o psicológico, todo o transtorno, toda a agonia por causa de uma coisa: viver no limite. É exatamente isso que acontece quando a gente vive no limite. A gente vive no limite. Vai dar. Não deu. E agora, até para colocar o combustível, tem que arranjar uma garrafa, procurar uma garrafa PET, para chegar lá no posto, atravessar, botar lá, depois trazer. Meu irmão, olha, pensa em tudo isso aí. Porque está vivendo no limite. Irmãos, e depois que o sujeito saiu e foi lá pegar o combustível, pensa no que a mulher do sujeito disse. Eu falei, eu disse, eu falei, mas ele não me ouve, ele não me... Meu irmão, é pior, isso é pior do que faltar combustível, isso é pior. Eu disse, eu falei, eu disse, eu falei, e ele foi para lá, e nós é que ficamos ouvindo a mulher, e porque ele sempre é assim, e aí sempre faz isso. Eu estou dizendo as coisas e ele não faz. Gente que vive no limite, não ouve, não presta atenção, não dá ouvido a ninguém. É ou não é assim? Ei, irmãos, presta atenção, ouça isso. Gente que vive no limite, não dá ouvido a ninguém, não presta atenção em nada, acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso, e uma hora o transtorno vem. No limite. E tem gente vivendo hoje assim. Todos nós estamos pregando e dizendo os acontecimentos, olha os sinais, está tudo acontecendo, pregadores estão falando, Jesus vai voltar, mas tem gente que não está nem aí, está vivendo no limite. E se esta pessoa, na volta de Cristo, não subir, o problema não é do pregador, o problema não é da palavra, o problema não é disso, é que a pessoa não quis dar ouvido. E sabe o que é que diz Jesus quando o rico e Lázaro morrem? Diz a palavra, o Lázaro foi para o paraíso, e Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o inferno, e lá no inferno ele gritava: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui com a ponta do dedo molhado para refrescar a língua e tal. E ele disse: olha, quem está aqui não pode ir para aí não. Ah, mas eu tenho 5 irmãos e eles precisam saber, Pai Abraão, se alguém ressuscitar dentre os mortos. Sabe o que foi que Pai Abraão disse? Eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Ouça-nos, só tem que ouvir. Ovelha ouve a voz do pastor e segue. Eles têm a lei e tem os profetas, tem a palavra, ouçam-nos. Se não ouve a palavra, não adianta ressuscitar ninguém dentre os mortos. Se não ouve a palavra, não adianta milagres. Se não ouve a palavra, não adianta qualquer outra coisa, porque o negócio no reino de Deus é ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. A gente tem que ouvir a palavra. Mas eu falei, eu disse para ele botar combustível, mas ele não dá ouvido, mas ele não ouve. Toda vez que eu falo, ele não ouve. É desse jeito que um bocado de crente que se intitula predestinado, escolhido, não ouve, não dá atenção, então vai se ferrar, então vai se arrebentar, então vai passar transtorno, vai ter problemas certamente. E aí o noivo vai chegar, e aí, irmão? Vai dar. Vai dar, irmão. Vou encerrar aqui que eu já estou ficando zangado. Deixar aqui umas lições para a gente. Viver no limite
pode ser uma esperteza perigosa. Repita isso comigo: viver no limite pode ser uma esperteza perigosa. Não, a gente não vai levar, né? Não leva, é gente esperta. Não, nós vamos arrumado, não leva, é a esperteza perigosa. Já viu uns crentes assim? Ele vive no limite porque ele é esperto, é esperteza perigosa, sabe? Ele sempre se safa das situações, ele sempre consegue driblar as situações. Viver no limite pode ser uma esperteza perigosa. Mas como tem gente assim, né? Segundo, viver no limite trará uma surpresa desagradável. Vamos lá? Viver no limite trará uma surpresa desagradável. Qual foi a surpresa? O noivo demorou, não chegou, as lamparinas se apagaram e agora não tem leite, não tem azeite. Uma surpresa desagradável. Isso é viver no limite. Viver no limite pode ser uma esperteza perigosa. Como tem crente querendo ser esperto, por causa de crentes espertinhos, isso é uma esperteza perigosa. Viver no limite trará uma surpresa desagradável. Quarto, vamos lá, repita comigo: viver no limite desafiará a pessoa Viver no limite desafiará a pessoa a uma atitude inesperada. Vamos lá. Viver no limite desafiará a pessoa a uma atitude inesperada. Vamos lá. Viver no limite desafiará a pessoa a uma atitude inesperada. E agora, o que fazer? Não tem azeite. Vamos pedir emprestado. As outras dizem: não, para que não falte a nós, e a voz e a nós também. Então se vire, meu amigo, se vire. E agora ela sai desesperada nos comércios, procurando azeite. Então viver no limite desafiará a pessoa a uma atitude desesperada. Agora não tem tempo, agora não há mais o que fazer, tem que correr, era meia-noite, sai atrás, corre atrás, vamos procurar. Não é assim? Não foi assim com o meu colega? Viver no limite, faltou, e agora? Tenho que pegar o voo, preciso do carro para chegar lá. Aí a atitude desesperadora, aí sai do carro, empurra carro e procura garrafa PET no chão, procura ver se tem um mendigo com a garrafa PET aí para emprestar, e procura a garrafa PET, vai no posto, bota lá, vê se dá tempo, aperta o pé agora, depois coloca, aperta o pé para ver se dá tempo, chega lá. Irmãos, viver no limite provocará sem dúvida uma atitude desesperadora. Por isso esta palavra é para nós. Se você vive no limite espiritual, saiba destas lições. A primeira lição que a gente aprendeu: viver no limite pode ser uma esperteza perigosa. Olha para cá, presta atenção, meu irmão, escuta a palavra. Você que se acha muito esperto, você pode estar em perigo constante. Eu sou inteligente, eu sou isso. Você pode estar em perigo, meu irmão. Os pastores expoentes no nosso país, que se titularam muito inteligente, gente muito esperta, caíram, fracassaram. Gente muito esperta que faliu. Gente muito esperta, olha para cá, que investiu no Bimbom, que faliu, que fracassou. Gente esperta, ou não foi? Lembra? E outro mais, tinha outra coisa aí que um tempo desse surgiu. Como era o nome? Todo mundo está calado, porque muitos irmãos aqui fizeram isso. Nem investir. Não, meu irmão, você investe 1.000 e daqui a pouco tem 3.000. E o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor quer ganhar dinheiro? Eu disse: depende, irmão. Ele disse: pastor, tem um negócio bom. Se o senhor investir 1.000, dentro de pouco tempo só tem 3.000, e com esse 3.000 o senhor vai duplicando. E aí eu desconfio com esse negócio muito fácil. Eu disse: não, meu irmão, eu estou muito bem como eu estou, tá? Fique na paz, invista lá. E aí o besta ficou lá, perdeu, foi tudo.
Esperteza perigosa. Não é assim não, irmãos? Esperteza perigosa. Está cheio de crente assim, com essa esperteza perigosa. Ele diz: sou inteligente, eu vou dar um drible, eu vou conseguir. E faz. Você é esperto demais, meu irmão. Você é inteligente demais. Deixa Jesus voltar. Esta é a lição, irmãos. Quem vive no limite pode ser uma esperteza perigosa. Quem vive no limite trará uma surpresa desagradável. Eita, coisa terrível, né? Surpresa desagradável. Mas quem vive no limite desafiará a pessoa a tomar uma atitude inesperada, desesperadora, agonia para um lado e para o outro. Quem vive no limite implicará numa consequência irreversível. Dá para dizer isso comigo? Quem vive no limite implicará numa consequência irreversível. No limite, irmãos, não teve jeito, não entraram, a porta estava fechada, acabou. Viver no limite implicará numa consequência irreversível. Termina essa palavra dizendo: fica à vontade, irmão. Se quiser viver no limite, viva. Viva e se rebente. Viva e não vá para a glória. Viva e não desfrutará a eternidade com o Senhor. Quer viver no limite? Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. E ainda fica com desculpa. Eu conheci um irmão que ele ficava dizendo para o pastor: pastor, diga lá na igreja que eu não estou indo para o culto de oração porque eu não tenho tempo. Diga lá para a igreja que eu não estou indo para o culto de doutrina porque eu não tenho tempo. Diga lá para a igreja que eu não vou porque eu não tenho tempo. O tempo todo dizendo assim. Aí eu conheço ele, é inclusive meu amigo. E ele era dono de uma empresa, não tinha tempo para Deus, mas tinha tempo para correr o Brasil inteiro, para vender produto, tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para Deus. Sabe o que aconteceu? Veio a crise, ele faliu. E quando ele estava falido, Deus não permitiu que ele melhorasse. E ele passou 2 anos tendo que aprender a orar, a ler a Bíblia, a gemer. Ele me disse: eu não orava mais, porque eu não sabia nem o que orar. Eu gemia nos pés de Deus. Viveu no limite, meu amigo, viveu no limite. Então quem vive no limite assim, quer viver no limite, viva no limite, e você experimentará na sua própria carne, você experimentará nos seus ossos o que é isso, você experimentará o que é amargo, o que é transtorno, o que é tristeza. Esse homem passou 2 anos chorando, gemendo. É que Deus ainda usou de misericórdia, porque ainda há misericórdia enquanto a gente está aqui. Mas quando chegar o juízo, mas quando chegar a volta de Cristo, cessou misericórdia, irmãos. Cessou misericórdia, agora é sentença. Viver no limite. Quer viver no limite? Viva. Pode viver. Viva no limite da sua esperteza, da sua inteligência. Viva aí, viva. E você, e quem sabe alguns irmãos aqui da igreja estão hoje amargando, sofrendo, passando lutas, porque de alguma forma estão no limite. Não deram ouvido, mas eu falei, e eu falo, e eu prego, e eu digo, eu falo, eu prego a palavra aqui, você está ouvindo a palavra, então ouça a palavra. Olha o que Abraão disse para o homem que estava no inferno: eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos, ouça a palavra de Deus para você hoje, presta atenção na sua vida, está no limite, vai dar, irmãos. E depois a sua consciência está lá assim: está vendo? Não deu. E aí a cobrança e a culpa. Sabe qual é o maior problema do inferno? Não é estar no inferno. O maior problema do inferno é a culpa. Teve todas as oportunidades, ouviu, mas não aproveitou.
E o maior problema do inferno é a pessoa passar uma eternidade se sentindo culpada. Aqui na terra, quando a gente faz um negócio que a gente se sente culpado, já é horrível. Agora imagine passar a eternidade todinha sabendo, ouviu a palavra, teve a oportunidade, tudo que Deus fez e a pessoa não quis nada, e aí está lá no inferno só culpa. Isso é o maior inferno, o inferno na alma, o inferno na mente. Mais do que fogo ao redor, é queimar por dentro, é arder por dentro. Esse é o maior inferno. Por quê? Porque viveu no limite. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ouviram, irmãos? Prestaram atenção? Eu vou dizer como o apóstolo Paulo: estou livre do vosso sangue, porque eu já preguei a palavra. Vai viver no limite? Depois está chorando. Depois, pastor. Depois procurando. Jesus. E quando Jesus voltar, irmãos, vai ter muita gente crente que viveu no limite e pensava que dava e não deu. E passar uma eternidade no inferno deve ser coisa difícil, porque a gente não aguenta nem os problemas dessa vida, imagine. Então, irmão, preste atenção. Elas eram chamadas de insensatas. Por quê? Olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. Isso significa caráter que não foi transformado. Caráter que não foi transformado. Quando o caráter não é transformado, a pessoa vive no limite. É preciso que a gente ore a Deus e diga: Senhor, transforma o meu caráter. Para a gente não viver no limite achando que vai dar certo. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Livra-nos de cogitarmos e pensarmos em viver no limite. Oramos a ti, Senhor, que nós possamos dar ouvido à tua voz, à tua palavra, para que a gente não viva no limite. Abençoa essa igreja. Que nós possamos aproveitar o tempo da graça para viver na abundância, para viver com alegria, para desfrutar do Senhor, para a gente viver a vida que o Senhor quer. Pedimos em nome de Jesus. Livra-nos do espírito de vivermos no limite, dizendo que vai dar certo, que a gente vai chegar, quando muitas vezes não dá. Nós oramos que o Senhor use graça e misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: não viva no limite. Essa é para pregar, essa é para segurar mesmo. Vamos dizer junto: não viva no limite. Senta um pouquinho aí que a gente vai dividir. Estamos dentro do horário, viu, irmãos? Tranquilo, dentro do horário.